Deus é bom, amém? Deus é misericordioso, amém? Então, se Deus é bom, é misericordioso, com certeza nós temos que estar atento à sua palavra. Nós temos que estar atento ao sinal de Deus no dia a dia da nossa vida. Deus pode falar conosco de formas diversas. O Senhor pode falar conosco através de uma criança. Deus pode falar conosco através de uma pessoa que você nem imagina. Deus pode usar qualquer coisa para se comunicar conosco. Então nós temos que estar atentos para ouvir o sinal de Deus para nossas vidas. Porque o diabo, ele veio cegar o entendimento das pessoas. O diabo faz de tudo para que a pessoa não entenda o sinal de Deus. O diabo é sujo. E se ele é sujo, ele quer sujar a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele faz de tudo para tirar você da rota, do alvo. Ele coloca armadilhas para que você possa cair nelas. E quando você cai, para se levantar é difícil. Então, no dia a dia da nossa vida, no nosso trabalho, em casa, em onde estivermos, nós temos que estar atento ao sinal de Deus. Observar o que está à sua volta. Quando você tem um espírito voltado para Deus, quando você está focado nas coisas do Senhor, quando a palavra nos ensina que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, então quando você lê uma palavra, todo dia você tem que ler, meditar, todo dia você tem que ter um tempo a sós com Deus. E nesse tempo a sós com Deus, é quando você lê a Bíblia, que você ora, você busca o entendimento da palavra, para que no decorrer do dia, você possa observar o sinal de Deus para você. A pessoa que quando sai de manhã para o trabalho, ou está no trabalho, ela tem que estar com a mente focada em Deus. Sabe como? Orando em pensamento, glorificando a Deus em pensamento, pedindo a proteção de Deus em pensamento. Se você estiver só, você verbaliza o que você está pensando para conversar com Deus. Porque se você fizer isso, você está naquela sintonia, ligado na terra, ligado no céu. E nada que está à sua volta vai perturbar você. Nada que estiver ali em volta de você vai te atingir, porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. E você fazendo isso, você vai observar pessoas, coisas, e vai sentir Deus falando com você. Amém, irmãos? Algumas vezes na vida você não disse assim, só pode ser Deus. Acontece alguma coisa e fala, isso é de Deus. Está sempre acontecendo coisas maravilhosas na sua vida, que você imediatamente, é Deus agindo, é Deus operando. O próprio apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças. Veja bem, tudo que estiver relacionado às coisas, às suas atividades, às suas ações, em tudo dai graças. Vou beber um copo d'água? Agradeça a Deus pelo copo d'água. Vai almoçar? Faça a sua oração. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Tudo que você fizer para o próximo, ou para você, para a sua família, em tudo dai graças. Nós vamos trazer um exemplo aqui, muito interessante, que eu estive meditando, a respeito de algo que Deus me deu sinal e falou comigo. Eu estive viajando para a região de Corumbá. Na verdade não era Corumbá, não. Eu fui para Bela Vista
e Antônio João. Eu saí de Antônio João, fui para Bela Vista, depois fui para Porto Murtinho. E lá tem uma serra, eu não sei nem o nome daquela serra, um local muito lindo. Eu fui de carro, no entardecer, eu vi no horizonte o sol se pondo. E o sol, e no horizonte, montanhas, montes. Eu comecei a contemplar, eu fiquei pensando, que coisa linda, os montes. Porque a palavra de Deus fala sempre em monte. Monte Gerezim, Monte Carmelo, Monte Sinai. Vários montes. E todos esses montes têm a participação de Deus. Deus está em ação nos montes. E os profetas iam nos montes orar, se esconder. Deus falava com os profetas no monte. Por isso que todos aqueles crentes evangélicos sempre tem período de falar, vamos orar no monte. Por quê? Será que no monte fica mais perto de Deus? Não, não é assim. Não é assim. É porque monte tem um significado muito importante, e vocês vão entender essa noite que significado é esse. Você trouxe sua Bíblia? Abre aí no livro de Êxodo, capítulo 17 de Êxodo. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 8, tem uma passagem interessante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Antes dessa passagem, Deus fez um milagre com Moisés e com o povo israelita. De repente, começou os amalequitas a querer atacar Israel. E o exército amalequita é um exército muito forte, poderoso. E os israelitas, eles não estavam muito bem treinados para a guerra. Eles não eram guerreiros. Não estavam treinados para a guerra. Aí, quando chegou aquele exército amalequita, Moisés disse para Josué, no capítulo 9, assim, então Moisés disse a Josué, Josué era um rapaz, muito, com certeza, forte, valoroso, escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. No versículo 9. Veja só o que ele disse a Moisés, escolha alguns. Os amalequitas são um exército muito grande, mas escolha alguns. E vai lá. Né? Amanhã tomará posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Olha que Moisés disse para Josué, Josué, você vai pegar alguns homens e vai lutar com eles. Porque eu vou subir no monte, no alto da colina, é um monte, com a vara de Deus em minhas mãos. Veja bem, aquela vara, o cajado, que Moisés carregava, tinha um poder. Mas não era a vara que tinha o poder. É o que representa a vara de poder. O poder vem de Deus. E subiu no alto da colina, subiu ao monte com a vara. Com a vara. O que significa? Algo muito poderoso, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. No versículo 10 está escrito assim, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Olha que coisa interessante. Quando Moisés estava com a vara na mão direita e a outra mão levantada, ficava assim, na alto da colina, e lá embaixo no vale, os israelitas e os amalequitas. Enquanto Moisés estava assim, os israelitas venciam. Cansava a mão, baixava, os amalequitas venciam. O que significa isso para nós hoje em dia? Significa algo muito importante, muito sério. Quando nós estamos em cima, com a autoridade de Deus em nossa vida, com as mãos levantadas, clamando por socorro, o poder de Deus vem sobre nós.
a força divina vem sobre nós. E quando vem o poder de Deus, a força divina, através do Espírito Santo, nós vencemos todas as batalhas no dia a dia. Significa que nós devemos, todos os dias da nossa vida, levantar nossas mãos e clamar ao Senhor para que Ele possa agir em nossa defesa. Quando estamos assim, com as mãos levantadas, a palavra de Deus lá em o apóstolo Paulo diz que levantar as suas mãos santas, que é sinal de bênção, sinal de proteção, significa que nós devemos estar preparados para vencer qualquer batalha, quando levantamos as nossas mãos. Nós levantamos as nossas mãos para abençoar vidas, nós levantamos as nossas mãos para abençoar amigos, nós levantamos as nossas mãos para abençoar a esposa, o marido, os filhos. Nós, quando levantamos as nossas mãos, nós levantamos para abençoar e pedir a proteção de Deus. Mas interessante, Moisés não podia ficar permanentemente, porque era terrível, muita dor. E ele abaixava, os israelitas perdiam. Aí Arão e Hur tiveram que tomar uma posição. No versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Então ele ficou sentadinho com as mãos levantadas, mas o problema não era sentar, o problema eram os braços dele. Ele não estava, talvez estivesse cansado, tinha que sentar, mas os braços é que estavam pesados. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E os israelitas venceram, porque chegou no finalzinho da tarde, acabou com os amalequitas. É uma vitória de Deus. Mas, vamos pensar o seguinte, se Moisés não fizesse isso, com certeza, os poucos homens dos israelitas que lutaram contra os amalequitas, que eram um exército superior, matava todo mundo. Mas veja bem, o que tinha Moisés? A vara. O que tinha Moisés? A vara que foi usada no Egito contra o faraó. Moisés tinha uma pessoa muito importante ao lado dele, Arão, e outro Hur. E Moisés tinha a responsabilidade perante aquele povo. Mas a coisa mais importante que Moisés tinha é a confiança em Deus. É confiança. Se eu subir ao monte e levantar o cajado, a vara de Deus, com certeza nós vamos vencer essa batalha. Você sabe qual é o cajado para você vencer todas as batalhas? Amém, irmãos? Aqui está o cajado. Aqui está a vara de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está o poder de Deus nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus para a nossa defesa e para conquistar sucesso em nossa vida. Nós temos que fazer isso, porque se nós não tivermos essa certeza, como Moisés teve a certeza, então nada nos resta. Nada nos resta. A confiança em Deus, dependência total dEle. Agora eu faço uma pergunta aos amados irmãos. Será que Deus se importa com você? Será que Deus se importa comigo? Faz uma pergunta aí. Pergunta para você, mas será que Deus se importa comigo? Porque tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito disso. Se eu tenho que ter confiança em Deus, se eu tenho que ser dependente de Deus, mas será que Ele se importa comigo? Quantas pessoas existem no mundo? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas. E Deus cuida de cada um. Será que Ele está ouvindo as minhas orações? Será que Ele está ouvindo minhas lágrimas? Será que está sentindo o que eu estou sentindo? Será que Ele percebe que eu estou precisando dEle? Será que Ele se importa comigo? Abra aí sua Bíblia em Salmo 121. Salmo 121. Primeiro versículo diz assim:
olho para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Davi, nessa frase, ele estava num momento de muito desespero, no relato do Salmo 121. Ele estava com uma incerteza muito grande no coração, estava sendo perseguido por Saul, estava praticamente com medo de morrer. Mas, quando ele sentia essa perseguição, a primeira coisa que ele pensava era em Deus. A primeira coisa que ele sentia era, só tem uma solução para me sair dessa, é Deus. Então ele grita, olho para os montes e pergunto. Por que ele olhou para o monte? Porque o monte tem um significado importante. O monte é quando você tem a proximidade do céu. De onde vem o meu socorro? E no versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Olho para os montes e pergunto, onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele tem a certeza, e nós temos que ter a certeza, quando nós estamos num momento de maior dificuldade na nossa vida, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o quê? O céu e a terra. Isso significa que é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. É Deus que é o nosso socorro. Ele, versículo 3, o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia. O Davi, ele identifica algo muito importante, dizendo que Deus é o teu protetor. Deus é o meu protetor. Está sempre alerta e não deixará que você caia. Então, será que ele se importa comigo? Ele está sempre alerta. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares. E ele tem miríades de anjos que estão ao nosso redor, que estão olhando, que estão levando para Deus todas as nossas necessidades. Isso é bíblico. A palavra nos ensina que nós temos que ser dependentes de Deus. O próximo versículo diz, o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. Quando fala Israel de Deus, somos todos nós. Deus não cochila, Ele nem dorme, Ele está sempre atento às tuas necessidades, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus está pronto para te ouvir, Deus está pronto para te atender. Basta você ter um coração voltado para Ele. Basta você abrir o coração e dizer, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Se o Senhor não estiver comigo, o que eu posso fazer da minha vida? Ele se importa com você sim. O versículo seguinte, o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O Senhor guardará você. A palavra escrita, que está na Bíblia, quando diz que Deus guardará você, significa algo muito importante também. Significa proteção total. Deus guardará você e Ele está sempre, o quê? Ao seu? Onde que está Deus? Sempre, 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 sempre ao seu lado para protegê-lo. Amém, irmãos? Guarde essa palavra. O Senhor guardará você. Ele estará protegendo você. Ele está do teu lado para te proteger. Agora, o que você faz com Ele? Se nós tivermos certeza que Deus está ao nosso lado para nos proteger, você tem medo do quê? Por que você desconfia? Já falamos várias vezes que a incredulidade afasta o milagre de Deus na sua vida. Deus está ao teu lado. Ele fica do teu lado, mas às vezes você se distancia dele. Ele só fica te olhando. Vamos lá, meu filho, faça a sua parte. Levanta a vara, levanta as mãos, clama, e você vai vencer a batalha. E as pessoas ficam às vezes de braço cruzado, não faz absolutamente nada. Olha que Deus, aliás, olha que Davi escreve aqui,
na sequência do texto, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Amados, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Significa que o dia acontece muitas coisas durante o dia, e a noite também. Mas o que vai acontecer se você depender de Deus, já que Ele está ao teu lado, e você confia nele para a proteção total 24 horas? Quando diz o Senhor está ao seu lado sempre, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, significa que é proteção 24 horas. 24 horas. Amém, irmãos? E o sentido diz o seguinte: o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amados, presta atenção no que está dizendo a palavra do Senhor. Ele guardará você de todo perigo, Ele protegerá você de todo perigo, Ele circundará com os anjos ao teu redor para te livrar dos perigos, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Não existe para nós o significado maior de proteção do que Deus na nossa vida. Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Você acha que Deus se importa com você? Ele se importa com você. Ele se importa. Jesus disse que Ele se importa. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amanhã é o Dia Mundial do Arrependimento. Amanhã é o Dia Mundial do Arrependimento. E a palavra nos ensina claramente que nós devemos tomar decisão na nossa vida de nos arrepender dos nossos pecados, porque senão nós teremos problemas muito sérios à frente. Abre sua Bíblia em Atos, no capítulo 2 de Atos. Por que o Dia Nacional, Dia Mundial do Arrependimento? É um dia que toda a nação, todo mundo, tem que tirar um tempo e dizer: Senhor, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado do pecado. Estou cansado de fazer coisa errada. Eu quero me arrepender. E quando existe o arrependimento de verdade, Deus perdoa e esquece. Para o ser humano isso não é muito confortável, não, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa errada, se arrepende, mas não esquece. E às vezes volta a fazer a mesma coisa, mas então não se arrependeu. Só se enganou a si mesmo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aí Pedro, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados discípulos e muita gente. Aí Pedro disse o seguinte, vamos no versículo 38. Pedro então lhe respondeu, um discurso que Pedro fez, muito importante lá, depois da descida do Espírito Santo. Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos. Presta atenção no que está escrito aqui, Pedro 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, quando a palavra nos ensina que nós devemos nos arrepender e batizar, algumas pessoas têm medo do batismo. Ah, vai batizar? Ah, será que eu vou batizar? Uma situação muito complicada, né?
Batismo nada mais é do que um compromisso com Jesus. Quando Jesus disse, de pregar e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um mandamento. Para que você possa realmente assumir uma posição diante de Deus, você tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida e batizar. Dizer, Senhor, estou morrendo como velho homem e nascendo de novo, uma nova vida. Quando você desce as águas, sepulta o velho homem, sua velha natureza. E quando você ressurge para uma nova vida com Cristo Jesus. E é dessa forma que vai funcionar, para que você possa ter o melhor de Deus na sua vida. Vale a pena investir em Jesus ou não? Sim ou não? Com certeza, amados. Deus se importa comigo? Sim. Deus se importa comigo. Ele quer que todos sejam salvos, que se arrependam dos seus pecados, que busquem a santidade, que passe a ter um compromisso com Ele todos os dias da sua vida até a volta dEle. Nós teremos sucesso na vida, prosperidade, alegria, paz, bons relacionamentos, vida próspera, mesmo com as dificuldades do mundo. Então nós vamos fazer o melhor de nós para Deus. Quando nós sentimos isso, e nós assumimos esse compromisso, as coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Observe o sinal de Deus na sua vida. Observe o apelo, não é um apelo dramático, mas um apelo do amor, que fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem não aceita esse convite, sofre, patina, depois culpa até Deus. É hora de escolha, é hora de decisão, é hora de buscar a Deus, porque senão nós vamos padecer no sofrimento. Então nós queremos entender que quando estamos no monte, o nosso socorro vem lá do monte, nosso socorro vem do Senhor. Quando estamos no monte e nós levantamos as nossas mãos, a vitória para quem está abaixo de nós começa a acontecer. Amém, irmãos? Cada pessoa tem uma espécie de autoridade sobre outra pessoa. E quando você levanta sua mão para abençoar a pessoa, sua mulher, seus filhos, abençoa seu marido, seus amigos, seus empregados, a coisa começa a acontecer de forma diferente. E a gente começa a ser resgatado para uma grande vitória na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento que tivemos aqui na nossa quarta nobre com Cristo. Vocês já receberam o milagre, viu? Pode ter certeza disso. Depois, a partir da semana que vem, nós vamos ter os testemunhos aqui, ok? Então, nós vamos guardar as coisas lindas que Deus tem feito, para depois que nós possamos começar o testemunho e louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. Amém? Põe a mão no coração, vamos agradecer a Deus, Senhor Jesus. Pai querido, honras e glórias ao Teu nome, Pai. Muito obrigado porque nós tivemos esses momentos tão agradáveis diante do Senhor. Louvamos, oramos, ouvimos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, sempre. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor é o nosso socorro. Somente o Senhor pode fazer as coisas que nós necessitamos, ninguém mais. As coisas materiais, para nós, não são muito importantes. Importantes para nós são as espirituais que vêm de Ti. O Teu amor, as Tuas bênçãos, o Teu milagre. Ó Pai, que nós não saiamos daqui sem esse milagre. Que nós possamos ir para as nossas casas e receber a partir de agora coisas lindas que vêm de Ti. Ensina-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra, a observar o sinal do Senhor para nós, o recadinho que o Senhor tem todos os dias da nossa vida, para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a estar ligados no Senhor permanentemente, todos os instantes da nossa vida, para que nós também possamos ter o discernimento das coisas que o Senhor quer falar conosco.
nos dê o discernimento do Espírito para agirmos de forma correta, séria. Livra-nos, Senhor, das tentações, dos inimigos ocultos, gratuitos. Livra-nos, Senhor, dos ataques inimigos. Livra-nos, Senhor, do maligno. Livra-nos, Senhor, dos acidentes. Livra-nos, Senhor, de tanta coisa que nos prejudica. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, arrependendo dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Esquece, mas ajuda também a exercer o perdão a quem nos tem ofendido. Nós oramos nessa noite, pedindo uma bênção especial para cada vida que está aqui. Leve-os em segurança. Que na próxima quarta, cada um possa trazer uma vida para ouvir mais de Ti, Te adorar e receber mais de Ti. Eu oro, Senhor, e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.